1 Pedro, capítulo 4, verso 1. A minha intenção era que a gente visse hoje dos versículos de 1 até o versículo 6, mas nós vamos ficar apenas até o versículo 3, tá? Então, 1 Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 3. Como o texto é pequeno, vamos ler ele todo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Até aqui, vamos orar. Senhor, nos dá a graça, pela operação do Teu Espírito, de entendermos o que Tua Palavra nos diz aqui. Esse é um texto não tão difícil, Senhor Deus, de entendermos. Mas mais do que isso, nos dá a graça, opera no mais profundo do nosso coração para vivermos essas verdades, colocarmos em prática nas nossas vidas aquilo que a Tua Palavra nos ensina aqui. Nos abençoa nesse momento, nos instrui pelo Teu Espírito, nos desafia pelo Teu Espírito, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, hoje a gente está vivendo aí nessa era coaching, né? Então a gente escuta muito falar hoje de coaching, é coaching na empresa lá onde você trabalha, é coaching, tem coaching de tudo, né, hoje. É coaching você liga a TV ou internet lá, tem coaching, até nas igrejas agora tem coaching também, né. E aí, nesse ambiente, muito tem sido falado sobre mindset. Já ouviu falar? Mindset, coisa bonita, né? Palavra bonita, olha aí. Mentalidade, basicamente isso, tá? Mentalidade. A ideia de você tem que ajustar a sua mentalidade, né? O seu mindset. Você tem que reprogramar o seu mindset. Já vi alguns falando até sobre instalar uns drives, né? Na sua mentalidade, aí, no seu mindset. Bom, há alguma verdade sobre a importância realmente da nossa mentalidade, de nós enxergarmos as coisas pela ótica correta, né? Termos uma mentalidade correta sobre aquilo que nos rodeia, ok? Mas há muito simplismo quando esse assunto de mentalidade é discutido. Tenho visto muita gente, principalmente nesse ambiente coach, simplesmente dizendo o seguinte, olha, ou você tem um mindset, ou você tem uma mentalidade negativa, e aí isso vai colocar bloqueios na sua vida que vão te impedir de crescer, ou você tem uma mentalidade positiva. Isso vai fazer o quê? Atrair coisas boas para a sua vida, atrair o sucesso para a sua vida. Eu vi um coach dizer, inclusive, que se você conseguiu ver todas essas coisas... Peraí, deixa eu contextualizar aqui o que ele estava querendo dizer, tá? Ele falou o seguinte, que você primeiro, você deseja algo e tudo mais, primeiro você tem que mentalizar isso. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem com a minha família. Então você primeiro mentaliza, você se enxerga lá, vê o sorriso da sua família, né, vê todo aquele prazer daquela viagem e tudo mais, né? Você tem que se imaginar chegando em casa e contando para sua família como a sua empresa ela cresceu e todo o lucro que ela deu e tudo mais. Então, se você conseguir mentalizar isso, visualizar isso, se enxergar lá fazendo tudo isso, aí ele vai dizer, né? Se você conseguiu ver todas essas coisas, é porque elas já existem, tá? Então, sua mentalidade é muito importante, porque ela faz com que essas coisas elas se tornem reais. E aí você vai ter somente que atrair essas coisas para a sua vida. Basicamente essa é a ideia. Então o passo a passo que esse coaching dava, coach cristão, viu? Pregador, gospel. Ele dizia o seguinte, primeiro você tem que mentalizar,
Aí depois você escreve, depois você verbaliza, né? Aquele negócio de declara, né? Pronto, verbaliza. Aí depois você visualiza, que para ele é um pouquinho diferente de mentalizar, esse visualizar seria um negócio da fé e tal. E por fim você vai materializar essas coisas, que envolve correr atrás, né? Então esse é o passo a passo. E todo esse programa aí, ele fala que quando você escreve, quando você verbaliza, quando você faz essas coisas, na verdade existe como se fosse uma energia que é emitida nessas ações aí. Exatamente para materializar no final, para você conquistar no final tudo isso que você deseja, tá? Então toda essa ideia é o quê? Poder da sua mentalidade, né? De como isso afeta a realidade, como isso pode transformar a realidade. Tem outros que ainda vão falar até um pouco mais assim, exagerado sobre isso. Eu vi um dia desse, pessoal colocando lá um áudio de brincadeira lá no Instagram, né, que dizia o seguinte: você pegava aqui, aí você filmava o pessoal para ver qual era a reação das pessoas, né? Aí dizia: o seu saldo é de 13 milhões, sei lá, não sei quantos mil e não sei o que. Aí o pessoal ficava tudo espantado. Rapaz, que saldo é esse, né? E aí fizeram um vídeo dizendo o seguinte: ouça todos os dias esse áudio, de que na sua conta tem 13 milhões, sei lá. Ouça todos os dias. Por quê? Porque isso vai atrair isso até que um dia isso vai se tornar realidade. Olha aí, já pensou? Por que a gente não tem 13 milhões na nossa conta? Porque não estamos ouvindo o áudio, né? Olha aí o problema da mentalidade, né? A ideia é essa. Mentalidade correta, ela atrai essas coisas para você. Até esses dias também teve um vídeo de um pastor, né? Vou botar aqui entre aspas assim, a palavra correta talvez fosse lobo, né? Lobo devorador. Dizendo o seguinte: ele estava na frente da igreja e ele simplesmente dizia: dinheiro, venha! Aí o povo corria e botava dinheiro no bolso dele. Dinheiro, venha! E aí o povo vinha, aí tinha hora até que ele dizia assim: money, come here! Até em inglês, né, que queria tola, né? Eu gritei aqui umas 3 vezes, ninguém correu para botar dinheiro nos meus bolsos, né? Mas ele disse que dava certo. A mentalidade, eu não estou com a mentalidade correta, né? A mentalidade dele, ok? Então, essa é a ideia, né? Mude a sua mentalidade e mudando a sua mentalidade você vai atrair riqueza, você vai atrair bem-estar, você vai mudar a sua vida. E junto com todas essas ideias aí do coaching moderno, a gente também ainda tem aqueles outros que têm falado muito sobre aproveitar o agora, né? Viva o agora. Que é isso, né? Aquele besouro do cão, né? A cigarra, rapaz, a bicha tá potente, né? Mas enfim, tem uns que estão reatualizando aquela velha filosofia do carpe diem. Já ouviu essa expressão? Carpe diem, né? Aproveite o dia, né? Então, a ideia é o quê? Você só vive uma vez. Já ouviu essa expressão? Você só vive uma vez? É estranho um cristão dizer isso, não é não? Nós como cristãos só vivemos uma vez? Ou será que não tem? Será que a gente como cristão está deixando de crer na eternidade? Novo céu, nova terra, ressurreição, né? Vida eterna. Então, esse pessoal, eles vão dizer: olha, aproveite o agora, porque tudo que você tem é o agora. Aproveite as oportunidades, aproveite, corra atrás dos seus sonhos, busque, faça, e depois a gente vê como é que faz, né? Mas o importante agora é você ir lá e correr e viver intensamente. Irmãos, todas essas ideias, elas são, até certa medida, atrativas, porque elas têm um quezinho de verdade, né? Tem ali um elemento positivo que a gente pode extrair. Mas o ponto é que tudo isso tem influenciado as pessoas a quê? A agir muitas vezes de maneira irresponsável. Então você adquire essa nova mentalidade, instala esses drives aí no seu mindset, né? E aí o que você faz? E você passa o dia agora pensando positivo, tudo é positivo e tudo mais, e você determinando as coisas, né? Verbalizando as coisas, escrevendo as coisas, e tomando decisões impulsivas para desfrutar o melhor que você pode agora, porque você tem que ser agora, tem que realizar o seu sonho agora, porque tudo que você tem é essa vida aqui agora. A mentalidade meio sem esperança no final das contas, né?
Mas faça isso para que você possa alcançar o melhor que a vida tem para oferecer para você. A receita da Bíblia é um pouco diferente. Nas Escrituras, o que o Senhor vai nos dizer é que, em primeiro lugar, eu tenho que buscar o reino de Deus e sua justiça. Né? As demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas? Então, vou buscar a Deus, vou todo domingo para a igreja, eu vou ler a minha Bíblia todo dia, porque eu quero as demais coisas. Né? Eu quero a minha conta boa, eu quero saúde. Olha como as pessoas podem deturpar tudo, né? Não é isso. As demais coisas é as coisas que você precisa para buscar o reino de Deus e a sua justiça, tá? Então a Bíblia já começa por aí. A prioridade da nossa vida não é atrair, sei lá, o seu sonho, aquilo que você... A primeira coisa é a vontade de Deus, o reino de Deus. Essa é a prioridade. Nós começamos por aí como cristãos. E é claro que debaixo disso, da minha prioridade, eu vou também planejar para as coisas dessa vida aqui. Eu vou trabalhar bastante, o que a Bíblia vai nos ensinar, trabalhar, transpirar muito, tá? E aí, se for da vontade de Deus, sob a vontade de Deus, de acordo com os princípios de Deus, eu vou trabalhando e buscando outras coisas que eu desejo alcançar, tá? Lembra de Tiago falando assim, o apóstolo, né, na carta lá, falando assim, olha, você é homem, você diz assim, olha, esse ano eu vou fazer uma viagem, eu vou passar tantos meses ali, e eu vou fazer comércio, eu vou vender isso, eu vou ganhar aquilo e tudo, e depois eu vou voltar. E ele disse, você está louco. Primeira coisa que você devia fazer era dizer, se Deus quiser, então eu farei isso, farei aquilo. Qual é a ideia ali? Não é que Tiago era contra planejamento, você fazer planos inclusive de carreira, financeiro, nada disso. Mas o ponto que Tiago está estabelecendo é você fazer isso sem levar Deus em consideração, os princípios de Deus em consideração. Primeiro ponto, a primeira coisa é qual é a vontade de Deus. E agora, debaixo da vontade de Deus, eu vou trilhando a minha vida em todas as outras áreas. Então essa é a ideia aqui, tá? Se você perder isso de perspectiva, e você então adotar essa mentalidade que o coach moderno ele tenta vender para você, eu tenho uma notícia talvez não muito agradável para você. Possivelmente você vai atrair algumas coisas para você, mas talvez não seja aquilo que você sonha, aquilo que é vendido, né? Talvez o que você vai atrair no final das contas é muito boleto para pagar. No final das contas você pode atrair problemas, dor de cabeça, tristeza, frustração, ruína até. E aí, quando a prosperidade prometida não chegou, a conta não chegou, você ouviu lá o áudio o ano todo e o dinheiro não chegou, não vai ter coach nenhum que você vai bater na porta. Quando as cobranças chegarem, né, o boleto chegar na sua casa perguntando, e agora? Aí você vai ter que cantar, né? A resposta é que eu vivo de milagre, dessa vez vai ser mais um milagre, né? Não sei como é que Deus vai fazer, então vai cantar aquela outra, né? Socorro, Deus! Deus quer, irmãos, que você tenha uma nova mentalidade. Só que a mentalidade que Deus quer que você tenha é exatamente o oposto dessa mentalidade, que só pensa em você mesmo. Que só pensa no que você quer, no eu, no agora, na minha vontade, no meu desejo, no meu prazer. É uma mentalidade bem diferente dessa que nós vamos ver aqui hoje, tá? O mundo, ele está aí seduzindo muita gente, ele está aí lucrando com muita gente, porque ele capitaliza em cima do seu egoísmo. Ele capitaliza em cima do seu eu no centro, minha vontade, meu desejo, meu prazer, eu e mais eu. E o nosso texto, ele vai nos dar aqui respostas para duas perguntas sobre qual é a nova mentalidade que Deus quer que a gente tenha. Deus realmente quer para nós que a gente mude a nossa mentalidade, que a gente tenha uma nova mentalidade. Mas como é essa mentalidade? Essa é exatamente a primeira pergunta aqui para nós, tá? Como é essa nova mentalidade que Deus quer para nós? Então,
Dá uma olhadinha comigo, capítulo 4, verso 1. Olha o que ele começa dizendo. Portanto, aqui, só um detalhe, né? Essa expressãozinha, portanto, ela é uma conclusão daquilo que ele vinha ensinando antes, certo? Então ele vinha ensinando algumas coisas e ele chega no momento agora que ele vai trazer como se fosse um resumo, né? Uma conclusão aqui. Ok, gente, o que eu queria dizer com tudo isso? Aí ele vai dizer para nós aqui, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, literalmente não tem essa expressãozinha aqui, uma vez, né? Seria, Cristo sofreu corporalmente. Cristo sofreu literalmente na carne. É assim que está no texto grego, tá? Cristo sofreu na carne. Essa é a conclusão aqui. Pergunta para nós é, por que essa conclusão? O que ele quer dizer com isso? Basta a gente voltar um pouquinho aqui na carta de Pedro, que a gente entende. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 2, verso 21. Olha o que ele já tinha dito para nós. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, primeira coisa, ele já tinha ensinado que Cristo havia sofrido, e ele já tinha dito uma das razões pela qual Cristo havia sofrido. Então ele estava ensinando sobre isso, sobre sofrimento, e ele estava apontando para o sofrimento de Cristo em nosso favor, com o objetivo, que a gente aprendesse algumas coisas sobre isso, tá? Então a primeira coisa que ele diz o quê? Cristo sofreu, e o objetivo do sofrimento de Cristo, um dos objetivos, era dar exemplo para vocês. Vocês têm que aprender algumas coisas com o sofrimento de Jesus, tá? Então por isso ele diz, né? Portanto, Cristo sofreu na carne, certo? Portanto, eu já tinha ensinado para vocês. Ele sofreu para que vocês aprendam com o exemplo dele. Segunda coisa, vai para o capítulo 3, verso 18. Também nós vimos isso aqui no domingo passado. Ele diz, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, ok? Então, ele nos ensina aqui também que um outro propósito da morte, do sofrimento de Jesus, era a nossa salvação. Aqui é basicamente um resumo do Evangelho, a boa notícia. Nós estávamos perdidos, nós não podíamos salvar a nós mesmos, não tinha o que a gente pudesse fazer para pagar a nossa dívida dos nossos pecados diante de Deus. Então o que aconteceu? Cristo entregou a sua vida no nosso lugar. Havia uma sentença de morte, de condenação sobre nós. Cristo veio, tomou o nosso lugar e disse, eu recebo a condenação no lugar deles. E ele foi moído pelos nossos pecados, moído pelas nossas transgressões. De modo que se nós estamos agora unidos com Jesus pela fé, não resta mais condenação para nós. Paulo vai dizer, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Já não resta mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos unidos com Jesus, a toda a condenação, a ira de Deus que os nossos pecados merecem, que deveria cair sobre nós, já caiu sobre ele, quando ele tomou o nosso lugar. Os seus sofrimentos, inclusive aqui, né, o ápice deles, a sua morte naquela cruz, no nosso lugar, um dos objetivos daquilo era pagar completamente a nossa dívida. Era nos levar agora a ter paz com Deus, para que o Pai pudesse olhar para nós e dizer, você não deve mais nada, foi tudo pago. O meu filho pagou no seu lugar. Então, são dois objetivos aqui da morte de Cristo. Cristo pagou o preço. Você agora tem paz com Deus, você não deve mais nada. Mas isso também tem que servir de um exemplo para você. Que tipo de exemplo é esse? Em que ele sofre injustamente por outros. Você tem que aprender isso com Jesus. Ele sofre por quem não merece. O texto diz, é o justo pelos injustos. Ele sofre por quem não merece. Ele sofre para fazer o bem. Ele não sofreu porque ele estava descumprindo leis. Ele não sofreu porque ele estava agindo de maneira pecaminosa, maldosa. Não, ele sofreu porque ele estava curando pessoas, porque ele estava ensinando pessoas, porque ele estava amando pessoas. Ele sofreu por agradar a Deus.
porque estava fazendo a vontade do Pai. E tudo isso tem que ser exemplo para nós. Exemplos que a gente tem que colocar em prática na nossa vida, nós vamos já ver um pouquinho disso daqui mais adiante, tá? Mas então, dito isso, apresentada essa conclusão por Pedro aqui, tá? Portanto, Cristo sofreu na carne. Cristo sofreu no seu próprio corpo. Pedro então vai apresentar o que agora para nós? Uma implicação disso. O que você aprende com isso? Como é que você coloca em prática isso na sua vida de alguma forma? É o que ele vai apresentar para nós ainda no verso 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Armem-se do mesmo pensamento. Essa é a nova mentalidade aqui, tá? Esse novo pensamento. O mesmo pensamento que Jesus tinha quando passou por tudo isso. Você olha para qual era a mentalidade de Jesus, e a ideia dele é: coloque agora essa mesma mentalidade na sua vida. Use essa mesma mentalidade na sua vida. Uma mentalidade semelhante à de Jesus. E qual era a mentalidade de Jesus? Enquanto Jesus estava passando por todos esses sofrimentos em nosso favor, qual era a mentalidade dele? Como é que ele pensava? O que é que passava pela mente de Jesus? Pedro nos dá algumas dicas, nos apresenta aqui alguns pontos para nós, tá? Vamos dar uma olhadinha, 1 Pedro capítulo 2, volta um pouquinho aí, versos 21 a 24. A gente já viu o verso 21, né? Ó, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-vos exemplo para que sigam os seus passos. Então, ó, Jesus já deixou o exemplo, para vocês andarem do mesmo jeito. Pedro disse agora mais na frente o quê? Mesma mentalidade. Como era essa mentalidade? Como é esse exemplo? O que é que eu tenho que colocar em prática na minha vida do mesmo jeito que Jesus fazia? Aí ele continua, verso 22. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então nota aqui, pelo menos 4 coisas aqui que a gente vê na mentalidade de Jesus, de como Jesus pensava, de como Jesus lidava com essas questões enquanto sofria por nós. Primeira coisa, há uma ruptura com o pecado. O verso 22, ele não cometeu pecado algum. É claro que nós não conseguimos simplesmente não pecar mais de jeito nenhum. João diz, né, lá no capítulo 1 de João, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, ok? Então, é claro que nós vamos ser diferentes de Jesus nesse aspecto. Ele não cometeu pecado nenhum. Nós cometemos muitos pecados. E ainda cometemos hoje. E ainda cometeremos até o dia em que ele voltar. É só quando formos plenamente transformados, glorificados, que o pecado ele não estará mais presente na nossa vida. A gente canta até uma música, né? Justificado eu fui. Quando eu criei em Jesus, ele me declarou como se eu não devesse mais nada. É isso que a palavra justificado significa. Tá? Sem dívida, sem culpa. Então ele resolveu o problema do meu pecado. Justificado eu fui. Santificado eu sou. Durante esse tempo que nós estamos aqui, nós estamos crescendo em santificação. Estamos deixando pecados para trás. Rompendo com o pecado nas diversas maneiras como ele se apresenta na nossa vida. Glorificado serei através de Cristo. Serei glorificado quando eu estiver lá na presença dele. Aí a própria música explica o resto, né? Fui livre da culpa do pecado, foi a minha justificação. Sou livre do poder do pecado. Ou seja, agora o pecado não me domina mais. Eu não sou mais obrigado a obedecer o pecado. Aí ele diz, e da presença do pecado livre serei
na glorificação. É quando o pecado não estará mais presente de maneira nenhuma, tá? Mas até lá, como é que nossa vida deve ser? A semelhança de Cristo, com a mentalidade de Cristo. Uma vida de ruptura com o pecado, de luta contra o pecado, de jogar o pecado para trás, de entender o que é pecado na minha vida, o que não agrada a Deus na minha vida e romper com isso. E entender, eu não sou mais escravo disso. Eu não preciso mais manter isso no meu dia a dia, manter isso na minha vida e jogar isso para trás. É isso que é esperado de nós. Cristo não cometeu pecado. E Pedro diz, armem-se com esse mesmo pensamento. Rompam com o pecado. Percebam o que não agrada a Deus. E quebre isso na sua vida, porque Ele já te deu poder em Cristo para isso. Segunda coisa, o texto diz para nós, nenhum engano foi encontrado na sua boca. Enquanto ele lutava com o sofrimento, Cristo não se valeu de engano, de jeitinho, para evitar o sofrimento. A mesma coisa é dito aqui para nós. Se você está sofrendo por causa de Jesus, por causa da vontade de Deus, da justiça de Deus, porque você está fazendo as coisas certas, esse é o contexto aqui da carta, você está fazendo coisas para agradar a Deus, e aí o sofrimento está vindo por causa disso, você está sendo perseguido por causa da justiça. Então ele diz, não tente enganar, usar de engano, de jeitinho, simplesmente para você escapar do sofrimento. Cristo não fez isso. Nós vamos ver mais sobre isso também depois. Terceira coisa, ele diz aqui, ele não revidava. Verso 23 do capítulo 2, quando insultado, não revidava. Quando sofria, olha, no meio do sofrimento, não fazia ameaças. No meio do sofrimento, com a mentalidade de Jesus, não deve ter espaço para a gente revidar na mesma moeda, pagar na mesma moeda, mal com mal. Ele está me causando mal, está me insultando, pois eu vou insultar de volta. Eu vou ameaçar. Essa não é a mentalidade de Jesus. Essa é a mentalidade do mundo. O mundo faz as suas ameaças. O mundo retribui na mesma moeda, paga na mesma moeda. Mas essa não é a mentalidade, a nova mentalidade que Jesus quer que a gente tenha. E ele diz mais. Uma quarta coisa aqui, final do verso 23, mas entregava-se àquele que julga com justiça. A mentalidade dele era que no meio do sofrimento, eu estou sofrendo por causa da verdade. Eu estou sofrendo por causa de fazer a vontade de Deus. Eu estou sofrendo porque eu estou agradando a Deus. Então o que eu vou fazer? Eu vou confiar nesse Deus. Eu vou me entregar a Ele. Eu vou descansar nas mãos dEle. Ele sabe o que faz. Eu não preciso ficar então assustado, com medo. Eu não preciso ficar dominado pelo pânico, pela angústia. Deus sabe o que faz. Eu confio nele. É o que Jesus falou. Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Eu confio. A tua vontade é boa, perfeita, agradável. Então, em resumo, aqui nós temos um pouco da nova mentalidade. E o ponto principal dessa nova mentalidade é essa confiança em Deus. Eu posso passar por tudo e sofrer tudo por causa dEle, porque eu confio nele. Eu confio que Ele está no controle do universo. Eu confio que Ele faz todas as coisas cooperarem para o meu bem. Eu confio que no final, o plano dEle será perfeito. Eu vou glorificá-lo, mesmo pelo sofrimento que eu passei. Eu descanso nisso, eu confio nisso, a minha esperança está aí. Esse é o centro aqui dessa nova mentalidade. Então, quando você sofrer por causa de Cristo, por causa do seu compromisso com Ele, você tem que aprender a sofrer como Cristo. A sofrer imitando Ele, como Ele passava pelo sofrimento. Quando insultado, ele não abriu a boca. Quando traído, quando perseguido, ele orou pelos que o perseguiam. É por isso que ele diz que a gente tem que amar até os nossos inimigos. Então não adianta você falar de Cristo, eu sou crente. Ah, é? Sou crente da igreja
Batista de Taitinga, sou crente lá daquela igreja lá. É mesmo. Isso não adianta nada se a sua vida não corresponder às expectativas de Cristo. Você dizer que é crente para quê? Enquanto você vive que nem um ímpio. Só dizer que é crente? O máximo que você vai ganhar é sujar o nome da igreja. Ixi, é crente daquela igreja, é? Ainda bem que ele me avisou que é para não pisar lá. Os crentes lá foram tudo igual a ele, né? Essa igreja não deve prestar muito, não. Não adianta falar de Cristo vivendo o contrário. Dizer que eu sou crente, que eu sou de Jesus, enquanto que minha vida continua parecendo que é do diabo. Ele nos chama a vivermos essa nova mentalidade. Eu dizer que eu sou Cristo, eu mostrar com a minha vida que eu estou do lado de Jesus, que eu estou andando com Ele, e que eu estou imitando Ele, até no sofrimento. Esse é o ponto de Pedro para nós aqui. Irmãos, falar de sofrimento por causa de Jesus, isso é um sofrimento diferente. As pessoas no mundo, todo mundo sofre de alguma forma. Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo enfrenta doença, todo mundo enfrenta perca de familiares, de emprego, de alguma coisa, todo mundo sofre. Mas esse sofrimento do qual Pedro está falando aqui é um sofrimento diferente. É o sofrimento cristão. Nem todo mundo sofre o mesmo tipo de sofrimento que os cristãos podem sofrer. Qual é o sofrimento cristão? É sofrer por causa de Jesus. Não é sofrer porque eu fiquei doente, sofrer porque eu perdi o emprego, sofrer... Não, é sofrer porque eu estava fazendo as coisas de Jesus, do jeito de Jesus, e eu fui perseguido por isso, eu fui insultado por isso, eu perdi oportunidades por causa disso. É esse sofrimento específico aqui. No nosso país, como nós temos certa liberdade religiosa, nós não experimentamos tanto esse sofrimento aqui. Mas eu coloquei esses dias, né? O Ministério Portas Abertas, que é um ministério mundial de apoio aos cristãos perseguidos pelo mundo. Esses dias o Ministério Portas Abertas ele soltou lá o mapa da perseguição ao redor do mundo, né? E esse ano a Coreia do Norte perdeu o primeiro lugar. Todos os outros anos eles vinham em primeiro lugar, o lugar mais difícil de um cristão viver. Você não pode nem dizer que você é cristão. Se descobrirem que você é cristão, você vai ser morto ou mandado para um campo de concentração, certo? Mas dessa vez tem um país ainda que ficou pior do que a Coreia do Norte, que é o Afeganistão. Enquanto que as tropas americanas estavam lá, era um pouco, mas nunca foi fácil. Era um pouco menos difícil para os cristãos, um pouquinho menos, né? Mas agora que as tropas saíram de lá e o Talibã voltou, então a perseguição, irmãos, foi terrível. Não é à toa que se você viu os noticiários de quando houve essa mudança lá, você viu aqueles aviões que saíam lá do aeroporto, o povo se segurando nas rodas do avião para tentar fugir de lá e o povo caindo de lá, de cima dos céus, despencando mortos. Os cristãos voltaram a ser perseguidos lá com uma brutalidade terrível, recebendo ligações, ameaças de morte quando descobrem que ele é cristão, desaparecendo, sendo sequestrados, sendo assassinados, executados. Se pegarem um celular e virem lá alguma mensagem que mostre que você é cristão, um aplicativo da Bíblia, isso já é suficiente para você morrer. Então esses irmãos, eles sabem o que é o sofrimento cristão. Sofrer por causa de Jesus. Nós não experimentamos isso. Mas nós ainda experimentamos algum nível de sofrimento por causa de Cristo. Sim, um nível bem inferior, bem menor. Mas parece que até esse nívelzinho pequenininho, para a nossa geração de cristãos de açúcar, né? A nossa geração de cristãos aqui do Ocidente, que não pode sofrer nem com a dor na unha, parece que esse nível já é suficiente para muita gente perder a fé. Nós experimentamos algum tipo de insulto na escola, na faculdade, na família até, dependendo, no trabalho. Insultos por causa de Jesus. Exemplos. Se você é um cristão na universidade, dependendo do curso, tem alguns cursos que são piores para os cristãos e tem alguns cursos que são melhores para os cristãos. Por exemplo, você é cristão, está cursando matemática. Pode ter algum professor lá que vai querer criar algum problema, mas geralmente não vai ser ali o ambiente. Quando você é cristão e está cursando filosofia,
está cursando psicologia, está cursando história. Aí o bicho pega. Se você tentar, de alguma forma, se posicionar de uma maneira que reforce os seus valores como cristãos, possivelmente, eles vão tentar fazer você parecer um burro, um ignorante. Porque você é cristão, só por causa disso. Se você fosse, sei lá, do candomblé, isso não aconteceria. Você pode ter lá o seu Exu e tal, não tem problema não, mas se você é cristão, aí não. Você é o pior ser humano da face da terra. Em outros ambientes, porque você é cristão, ou você se converteu recentemente, alguns vão começar a olhar para você e dizer assim, lá vai o santão, né? Agora quer ser pastor, né? Tem essa também, né? Ou vão chamar você de hipócrita. Um dia desse estava aqui com a gente, e agora está querendo dar uma aí de santo. Talvez vai ser chamado de besta. Agora é todo besta, né? Besta. Pode ser chamado de chato. Estraga prazeres chegou. Pode ser chamado de atrasado. Não, essa mentalidade aí é muito atrasada. Nós estamos no século XXI. Oxe. E tudo que é do século XXI é melhor, é? Imagina o Mozart chegando aqui no século XXI, ligando no TV de rádio. O Mozart chegando, né? Assim, eu vou ouvir as músicas do século XXI, que devem ser assim muito mais evoluídas, mais espirituais, né? Sei lá, estamos no século XXI, eu vou ter epifania, aquela musicalidade aqui, o quanto já deve ter evoluído a música, eu vou ser transportado direto para o céu. Aí Mozart ligando lá, e tá, música, que é isso? Né? Deixa eu voltar, como é que eu volto? Né? Cadê a máquina do tempo? Deixa eu voltar. Vamos chamar, talvez aí, né, dos mais recentes, homofóbico, né, machista, alguma coisa fóbico aí e tal. Por quê? Só porque você é cristão. Enfim, quando sofremos por causa de Jesus, especificamente por causa de Jesus, do nosso compromisso com Ele, nós devemos sofrer com essa nova mentalidade. Passar por isso, primeiro, não dando lugar ao pecado. Seja na tentação de querer agradar os outros, rapaz, agora está me chamando de chato, de homofóbico, de machista, de besta, de chato, santão, de hipócrita. Então tem que mudar algumas coisas que eu não posso falar sobre isso, eu não posso mais viver assim, porque vão me taxar disso. Não dê lugar ao pecado. De abandonar valores para se conformar com a cultura. Também não dê lugar ao pecado, às vezes, na hora de tentar dar uma resposta a isso. Estão me ofendendo? Estão fazendo isso? Pois vão ver o que eu vou fazer. Cuidado. Cuidado. Falei muito isso no passado, acho que já tem um tempo que eu não falo isso, então eu vou falar que vai ser novidade para alguns, né? Mas as piores besteiras que a gente faz quando a gente está certo. Alguém já disse isso, tá? Como assim? Exemplo clássico. Estou dirigindo meu carro, sinal vermelho, parei o sinal vermelho, certo? Mas imagina a cena, o sinal ficou vermelho, o carro da frente parou, eu não percebi. Pá! Como é que eu saio do carro? Rapaz, desculpa aí, eu não vi, foi um momento, o telefone tocou, distraiu e eu não vi. A gente sai todo humilde, né? Com as orelhas bem baixinhas, né? Agora muda a cena. Estou dirigindo, concentrado, sinal vermelho. Parei, ó. Puxei o freio de mão, botei no ponto morto. Pum! Bateram na minha traseira. Como é que eu saio do carro? Você tá cego, tá ficando doido, não viu o carro desse tamanho aqui? Tirou essa carteira onde? Foi no bingo? Por quê? Porque a gente tá certo. Fiz tudo certo. O errado é quem bateu em mim. Então, porque eu estou certo, eu me encho desse senso moral,
e eu vou lá e faço uma besteira. Eu discuto com os outros, eu brigo com os outros, e essas histórias de trânsito aí, muitas vezes têm acabado muito ruim. Às vezes até para quem estava certo. Então, cuidado, não dê lugar ao pecado no meio do sofrimento por Cristo mais especificamente. Não busque o engano para fugir dos ataques. Não tente dar um jeitinho. Os caras estão me perseguindo, não, mas agora eu vou ser descolado, eu vou ser diferente, né? Vou mudar, vou fazer isso. Cuidado, cuidado. Não, mas é porque assim, na igreja eu sou crente, lá em casa eu sou crente, mas aqui no trabalho é que eu sou outra coisa. Não existe isso. Mas infelizmente, muita gente se diz crente, tem abraçado essa ideia aí. Não, lá na igreja, lá em casa eu sou crente. Mas aqui no meu trabalho eu sou vendedor. E aí vendedor significa o quê? Aqui eu vou dar umas rasteiras no povo aí, né? E tal, porque é importante é eu levar o pão para casa e tudo. Ah, lá em casa eu sou crente, na igreja eu sou crente. Mas aqui eu sou advogado. Então aqui eu tenho que enganar, tenho que mentir para livrar o meu cliente. Cuidado. Essa não é a mentalidade de Jesus. A mentalidade de Jesus é, eu sofro dano. É errado, eu sei que é errado, então não vou fazer. Mas isso vai me prejudicar, que prejudique. E se não dá para você viver como crente nessa profissão, procure outra. Porque não dá para enganar para a glória de Deus. Não insulte de volta, não ameace, continue centrado no que é principal, em agradar a Deus. Qual é a tua vontade, Senhor? O que é que tu queres, Senhor? Porque eu sei que isso é o melhor. Porque é isso que eu quero, te agradar. Eu confio em Ti. O Senhor vai mostrar o caminho. Meu papel é continuar firme em Ti, descansando em Ti. Lembra, o jeito de Deus sempre é o melhor. Por mais que na hora não pareça. Por mais que na hora pareça assustador, perigoso, difícil, o jeito de Deus é o melhor. Agora a segunda pergunta, a primeira era como é essa mentalidade, essa nova mentalidade que Deus quer que a gente tenha. E a gente falou um pouco sobre ela. A pergunta agora é, por que é que nós precisamos dessa nova mentalidade? Por quê? Ainda no verso 1 do capítulo 4 aí de 1 Pedro, ele diz o quê? Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Por que nós precisamos dessa nova mentalidade? Porque nós precisamos de uma arma. Nós precisamos de uma arma para usar contra as tentações e o pecado dessa vida aqui. Irmãos, primeira coisa é que não vai ser fácil responder como Cristo. Em muitas situações, não vai ser fácil. A tentação vai ser o quê? Vai ser, me insultou, eu vou insultar de volta. Me prejudicou, eu vou prejudicar de volta. Está querendo me ofender, me machucar, me perseguir, me prejudicar. Pois eu vou dar o troco. Eu vou ameaçar. A tentação é a gente achar que quem está no controle somos nós e não Deus. Então eu vou resolver no meu braço. Eu vou resolver do meu jeito. Eu sei que não agrada a Deus. Mas se eu não fizer isso, então... Espera aí, quer dizer que é você que controla as circunstâncias. A luta aqui com o pecado é guerra mesmo. Por isso ele diz, armem-se. Como se fosse uma arma, né? Armem-se com essa mentalidade. Você precisa saber como é que Cristo agiu e como ele deixou esse exemplo para nós. Você precisa lembrar disso, que você tem que viver agora por Ele, do jeito dele, para a glória dele.
E então você tem que usar isso como uma arma, essa nova mentalidade, como uma arma na sua vida, no seu dia a dia. E o principal é aquilo que a gente já falou, confiando no Senhor, agradando o Senhor. Essa tem que ser toda a nossa preocupação, nosso foco, no meio da luta, da circunstância, da dificuldade, do sofrimento, é o que agrada a Deus? O que Ele quer? Como é que Ele gostaria que eu agisse aqui, nessa circunstância? Agora note um detalhe, parece estranho para nós aqui, ainda no verso 1, ó. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Está vendo a relação lá do sofrimento, da mentalidade de Jesus e agora com o pecado? Só que o que é estranho? Que ele diz aqui, aquele que sofreu na carne, rompeu com o pecado. Como assim? Quer dizer que se eu sofrer corporalmente, fisicamente, então isso vai me santificar? Isso vai me purificar de alguma forma? Vai fazer com que eu rompa com o pecado? É isso? Sofrimento é a chave? Sofrer no corpo? Será que Pedro está me ensinando então aqui que eu tenho que virar aqueles caras lá que ficam se autoflagelando? A partir de hoje eu vou pegar um chicote, ó, tá, nas costas todo dia, pá, pá, que aí eu vou ficar mais santo. Porque o sofrimento é que vai me deixar santo. Vou torcer por Fortaleza. Vou fazer. Calma, eu errei aqui o exemplo aqui. Vou voltar. Pro Vasco, né? Torcer por Vasco, Botafogo. Torcer por Corinthians. Enfim. Vocês entenderam o ponto. Mas o fato é, será que é isso a ideia aqui? E por que tantas pessoas passam por sofrimentos e elas saem dos sofrimentos amarguradas, coração amargo, cheias de desconfianças? Elas saem frustradas, elas saem desesperadas às vezes, elas saem com mais pecado. Agora eu vou chutar o balde, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Saem, às vezes, em estado de apostasia, abandonando até a fé. Se aquele que sofre, o corpo aqui, esse rompeu com o pecado, então por que pessoas passam por tudo isso e no final, ao invés de romper com o pecado, às vezes rompem com Jesus, rompem com Deus? O que Pedro está querendo nos ensinar aqui? Como é que a gente entende isso daqui? Eu penso que o próprio versículo 2, ele vai nos ajudar a entender. Olha o que ele diz. Para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Qual a ideia aqui? Tá? Esse para quê, a ideia aqui mais ou menos não é tanto de propósito, mas é uma ideia de você se colocar em determinada posição. Qual é a posição que você se coloca aqui? Você sai da posição de agradar os desejos humanos, de buscar os desejos humanos, de viver debaixo do controle dos desejos humanos, você se coloca agora numa posição de buscar a vontade de Deus, de agradar a Deus. Esse é o contraste que ele estabelece aí, ok? Então a ideia aqui é que sofrer no corpo, né, sofrer por causa de Jesus, até um sofrimento físico, que essa é a realidade. Esses irmãos aqui estavam próximos disso. Estavam sendo insultados, perseguidos, caluniados, e ia chegar a perseguição física mesmo. Ter que morrer e sangrar por causa de Jesus. Tá? Então, sofrer no corpo, por causa de Jesus, do seu compromisso com Jesus, mostra que você saiu daquela posição em que você era controlado pelos desejos, pelo pecado, e agora você se colocou numa posição em que você é controlado pela vontade de Deus. Antes, a ideia é essa. Quando você estava na sua velha mentalidade, você não ia estar preparado para sofrer por causa de Jesus. Você ia dar um jeitinho, você ia fugir, você ia resolver o problema. Mas agora, por causa do seu compromisso com Cristo é tão sério, que você está pronto até para sofrer no corpo por causa dele, isso mostra o quê? Que você rompeu com o pecado. Essa é a ideia. O pecado não é mais aquilo que te domina e que te controla, que está no topo, que está no centro.
Então, ao sofrer no corpo, mantendo essa mentalidade de Jesus, eu vou continuar buscando agradar a Deus, eu vou continuar negando a mim mesmo, fazendo não o que eu quero, mas o que Deus quer. Isso mostra que não é mais o pecado quem governa você. Isso mostra que você é alguém que rompeu com o pecado. Esse é o ponto aqui. E aí, tem uma questão interessante também, que ele fala maus desejos, né? Verso 2, ele diz, para que no tempo que lhe resta, essa vida que você tem agora daqui para frente, o que você vai fazer? Você não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Cristo morreu para te salvar, para te libertar da condenação futura, final, pagar o preço pelos teus pecados, mas ele morreu também para te dar um exemplo de como você vai viver daqui até o final da sua vida. Essa vida agora não vai ser mais controlada, dominada pelo pecado, mas ela vai ser uma vida controlada e dominada pela vontade de Deus, de buscar a vontade de Deus. Mas aí a tradução que ele coloca, maus desejos, literalmente no texto grego lá não tem a palavra mal. Pelo contexto aqui, para deixar claro que esses desejos não são desejos bons, ele coloca, o tradutor coloca a palavra maus desejos. Mas literalmente seria só desejos, tá? Esses desejos, eu entendo, eles podem ser desejos legítimos, desejos, por exemplo, por conforto, é um desejo legítimo, né? Quem é que chega em casa e diz assim, não, eu vou dormir hoje no chão, porque o meu desejo, eu olho para essa cama e o chão, eu entendo, não, o chão é o meu lugar, né? Ninguém, todo mundo vai preferir a cama, a rede, sei lá, o que você acha mais confortável, um desejo legítimo. Não tem problema nisso, não tem pecado nisso, certo? Prazer é um desejo legítimo também. Na hora de almoçar, você vai procurar algo que seja prazeroso para você, né? Ou você, sei lá, não, hoje eu vou comer, vou ser vegano, pronto. Né? Vou ser vegano. Por quê? Porque eu decidi que eu não vou ter mais prazer na minha vida. É o vegano, né? Não, calma, você é vegano, você gosta, não tem problema não também. Tá? Mas a gente pregou em Provérbios aqui, lembra que a sabedoria fazia churrasco? Lá em Provérbios, né? A sabedoria. Mas brincadeira, voltando aqui, tá? Então, existem prazeres legítimos, buscar o bem-estar e tudo mais, isso em si mesmo não é algo pecaminoso, não, são desejos, não são desejos em si pecaminosos, tá? O desejo pecaminoso, tipo de desejo? Aquele desejo que é contrário à vontade de Deus. Às vezes é até um desejo legítimo, mas usado da maneira errada, da maneira contrária a Deus, aí se torna um desejo pecaminoso, um mau desejo. Por que isso é importante? Vou já falar para vocês aqui, tá? Mas assim, vamos olhar aqui que ele faz um contraste. Um contraste entre como você era antes, em como era a sua velha mentalidade antes, que vivia agora procurando esses desejos que os homens têm. Você vivia em função dos desejos, seja desejos legítimos, desejos ilegítimos, desejos pecaminosos, tá? E agora a nova mentalidade, que procura agradar a Deus, que procura viver para a vontade de Deus. E aí, ele vai dar um exemplo para nós aqui, no verso 3, de alguns desejos que a gente tinha na época, como é que a gente vivia na época em que a gente estava debaixo da velha mentalidade. Então, olha o que ele diz. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, aqueles que não têm Deus. Vocês viviam igual todos os homens aí que não têm Deus. E como era? Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui ele dá exemplo de desejos ilegítimos, certo? De desejos pecaminosos, desejos maus que vocês viviam. Ele fala de liberdade, de libertinagem e sensualidade, e essas duas palavras, irmãos, elas apontam basicamente para a mesma coisa, né? Elas falam sobre aqui uma sexualidade desgovernada, descontrolada. Do mesmo forma que as outras três palavras aí, bebedeiras, farras, orgias, elas também falam de extravagância. A gente pensa muito em orgias associado à sexualidade, mas às vezes orgia é associado até à glutonaria e coisas assim, tá? Bebedeira, farra. Então, tem aí esse exagero, né?
essa busca por prazer desgovernada, desenfreada também, sem limites. E ele fala também de idolatria nojentas aqui, né? Que envolve aí você colocar outros seres, outras divindades no lugar do próprio Deus. E eu vou já falar um pouquinho mais sobre essas coisas. Mas o ponto é que alguns de nós aqui estivemos na nossa vida, na nossa velha mentalidade, antes de encontrar com o Senhor, ou melhor, de sermos encontrados pelo Senhor, nós vivemos exatamente entregues a muitas dessas coisas aqui. A realidade dos leitores de Pedro aqui, está escrevendo lá para Ásia Menor, ali pela região da Turquia, esses irmãos, antes de conhecer a Jesus, eles viviam mergulhados no paganismo e viviam mergulhados nessas práticas aqui. E nós não estamos muito longe deles nesse aspecto. Muitos de nós também vivemos mergulhados nisso. Uma sexualidade descontrolada, contrária à vontade de Deus. É muito interessante quando os autores eles apontam para esse descontrole, porque é como se nós, ao nos entregarmos por esses pecados, nos tornássemos quase como que animais. Nessa busca descontrolada, desenfreada, por exemplo, aqui pela sexualidade, o homem ele se torna mais parecido com um animal do que com um ser humano. Ele passa a agir simplesmente pela satisfação do seu prazer imediato. Não entra mais em pauta nenhum tipo de compromisso, de valor, de pacto, de beleza, de justiça. Tudo que importa é satisfazer os instintos aqui. E o que eu acho pior, não é que muitos de nós vivemos isso no passado. Essa é a realidade dos cristãos. 1 Coríntios, Paulo vai dizer, olha, alguns de vocês viviam assim, e ele vai falar um monte de pecado. Ele diz, mas vocês foram lavados, vocês foram transformados. Isso não é mais quem vocês são, é como vocês eram, certo? Então, isso não é o problema. Nós vivemos assim, mas hoje somos diferentes, não queremos mais. Nós temos vergonha daquele passado, nós temos nojo daquele passado, nós não queremos pensar naquele passado. O problema é que parece que tem algumas pessoas que elas se tornam cristãs, eu virei crente, me converti, e isso não fica no passado. Ou pelo menos, assim, eles dão uma maquiadazinha. Eu sei que agora eu não posso mais ser como eu vivia daquele jeito lá, mas deixa eu achar um meio termo aqui. E aí tentam encontrar um meio termo para ser, por exemplo, um crente sensual. Olha aí, que negócio estranho, não é não? Não, eu não vou mais sair ficando com um, ficando com outra e tendo essas relações e tal, mas assim, eu sinto falta de algumas coisas, então deixa eu dar uma maquiadazinha aqui, eu vou ser um crente sensual. Aí vai lá para as redes sociais, né? Vai lá fazer os TikTok de dancinhas, dancinhas sensuais, né? Aí vai botar lá as fotos, né? As fotozinhas lá, mostrando o que não é para mostrar também, né? Pousando lá e tal. Irmãos, e o pior é quando ainda bota um versículo bíblico embaixo, né? De Jesus. Como assim? O que você está imitando? Você está imitando Jesus ou você está imitando o mundo? Que mentalidade você está colocando aqui em prática? Você está inspirando pureza, santidade, ou você está inspirando pecado? Entenda. Eu falei dancinha aqui, mas tem dancinha que você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas tem outras que não dá. Tem maneiras que você pode se vestir, ficar uma pessoa bela. Mas tem outras maneiras que você vai se vestir e vai ficar uma pessoa vulgar. Buscando aqui uma palavra. Isso não vai atrair ninguém para a santidade. Isso não vai inspirar a santidade. Isso vai inspirar pecado. E tem gente que se diz cristão, mas tem usado as redes sociais, por exemplo, o Instagram, quase como se fosse uma vitrine holandesa. Na Holanda tem uma região lá que tem umas vitrines assim na rua, onde garotas de programa ficam ali expondo seus corpos para atrair clientes. Tem gente que se diz cristão, que está fazendo quase a mesma coisa na rede social.
Com a diferença que não está fazendo o programa, mas está investindo no mesmo tipo de sensualidade, mostrando às vezes menos, mas não está mostrando Jesus. É um senso de querer ser desejado, desejada. O que é isso, meus irmãos? O Senhor nos fez para a pureza, Ele nos chama agora para a pureza. Toda a sua sensualidade deve ser reservada para aquele que assumiu um pacto com você, um compromisso com você, ou que vai assumir lá na frente. Até lá, o seu corpo não é um pedaço de carne que tem que ser exposto no açougue para tentar atrair algum freguês. Você não vai atrair a pessoa certa dessa forma. E não vai atrair a aprovação de Deus, que é o principal. Então, cuidado. Outros se entregavam para a vida louca, de curtição, né? Os exageros. No meu pagão, irmãos, isso era muito comum. As festas, até religiosas, elas eram assim, regadas com tudo isso. Com sensualidade, com exageros, muita bebida, muita comida. Tem até uma história de dois homens que estavam lá numa festa pagã, e comendo, e um chegou para o outro e disse assim, rapaz, eu não aguento mais nada, não aguento mais comer nada. E o outro disse, rapaz, deixa de ser besta. Quando eu não estou mais aguentando nada, eu boto o dedo na goela, aí boto para fora, e aí abre um espaçozinho aqui para eu botar mais para dentro. Ele disse, mas tu acha que se o meu dedo coubesse dentro da minha boca, eu não já tinha botado, não? Né? O exagero, de tanto que tinha comido ali, que nem o dedo não entrava mais na boca, na goela. Então, isso era a realidade pagã. Prazeres. Assim, mas agora eu virei crente. Então, eu não estou mais indo para as farras, não estou mais indo para as festas, não estou mais na bebedeira, não estou mais nisso, aquilo, outro. Mas às vezes continua da mesma forma, se guiando só pelo seu prazer. E exagerando até. Um consumo desenfreado, que faz com que você não lide direito com as suas finanças, com as suas responsabilidades, que não te dá espaço para ajudar ninguém. Cuidado, cuidado. Ele fala aqui também desses ídolos repugnantes, né? O ídolo, basicamente, aquele a quem você deseja agradar, acima de tudo, que você coloca como Deus na sua vida, no lugar do verdadeiro Deus, né? Que dá razão para a sua vida, que é a segurança da sua vida, com quem você pode ali contar, sem o qual você não pode existir. Às vezes esses ídolos pagãos, eles levavam a práticas abomináveis. Práticas imorais, por exemplo, dentro do paganismo, muito comum. Mas também, às vezes, sacrifícios de crianças. Alguns ídolos da antiguidade exigiam essas coisas. A mesma ideia, de reduzindo a algo menos do que humano, quase como um animal. Algumas religiões pagãs ainda hoje, presentes até na nossa cultura, elas te levam a rituais, cerimônias, que você tem lá que, sei lá, beber coisa que nojenta, comer coisa nojenta, né? Derramar um sangue lá em cima da sua cabeça e não sei mais o quê. Mas a verdade é que você pode não ter nunca se envolvido com esse tipo de coisa, de prática religiosa abominável, né? E ainda assim ter colocado um ídolo na sua vida, que era o seu prazer. Você mesmo era o seu próprio ídolo. E aí você estava lá, como um tolo, se entregando a todas essas coisas. Tudo que importa é que eu quero curtir, eu quero extravasar. E está lá, no final, o seu ídolo do prazer te levou àquela dor de cabeça, está lá vomitando, botando os bofs para fora, deitado no chão, o cachorro lambendo sua boca. É a experiência de alguns, né? Espero que você não tenha tido que passar por tudo isso até Jesus ter te resgatado. Algumas pessoas passam. Governado por prazeres que te levam
no final das contas, só aquilo que é nojento. O ponto é, né? O Senhor nos chama para uma nova mentalidade. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Como é que nós tomamos essas nossas decisões agora com essa nova mentalidade? Pergunte o que Deus quer para a sua vida. Quais são os princípios de Deus, da palavra de Deus, que estão envolvidos nas decisões que você precisa tomar? Pergunte-se como é que vai ficar o seu testemunho. E a missão de Deus, como é que vai ficar? Se você tomar essa ou aquela decisão. Isso que eu estou querendo fazer, isso vai favorecer a missão do Senhor. Isso vai trazer glória para Ele, isso vai fazer com que o Evangelho seja mais visto. Isso vai fazer com que Cristo seja mais visto em mim ou não. Se você usar esses princípios aí, antes de postar alguma coisa na internet, antes de falar algo para alguém, antes de reagir diante de uma provocação, de um insulto, antes de fazer algo lá na sua escola, faculdade, no trabalho, de aceitar um convite ou não, se você colocar esses princípios em prática, você vai tomar decisões mais sábias, decisões que correspondem a essa mentalidade que Deus tem para nós, essa nova mentalidade. Mas sabe de alguma coisa também? Alguns podem dizer assim, graças a Deus eu nunca vivi essas coisas aí que Pedro menciona, que o pastor deu os exemplos aí, isso nunca foi realidade da minha vida. Graças a Deus, que bom que o Senhor te livrou de muitas dessas coisas. Que bênção, isso é graça de Deus. Tá? Eu sempre trabalhei, sempre estudei e sempre fui fiel. Que coisa maravilhosa, certo? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você não conhecia Deus, quem é que você estava buscando agradar? Não era Deus. Era um ídolo. Talvez esse ídolo fosse você mesmo. Você estava buscando o que te dava prazer do mesmo jeito, e não a vontade de Deus. Você estava correndo atrás, talvez, de prazeres legítimos, mas que eram maus, porque não eram feitos para a glória de Deus. Então você podia ser um bom marido, uma boa esposa, você podia ser um bom aluno, você podia não beber, não fumar, não usar drogas, não fazer qualquer coisa dessas aí, que às vezes a gente coloca no slogan do que deveria ser um crente. Mas no final das contas, talvez você fizesse tudo isso para parecer mais respeitável, para parecer mais admirável, para mostrar como você era melhor do que os outros, não era igual àqueles outros lá. E no final das contas, você estava igualmente seguindo apenas a tua vontade, o teu prazer, e não a vontade de Deus. Infelizmente, há pessoas que ainda estão vivendo na antiga mentalidade, porque elas apenas se convenceram de que elas precisam ir para a igreja ou alguma coisa assim, mas essas coisas não entraram na vida mesmo, não mudaram a vida mesmo. Então algumas pessoas, elas ainda vêm, não, mas todo domingo eu estou na igreja. Você está lá para quê? Só para mostrar que você é uma pessoa boa? Uma pessoa melhor? Ou porque você tem prazer em Deus? Não, mas sempre que eu posso, eu estou com o povo de Deus, reunido com o povo de Deus. Mas como assim quando você pode? Quando é que você não pode? Não, porque às vezes aparecem umas coisas melhores para eu fazer. As coisas que me dão mais prazer. Umas coisas que eu acho mais importantes. De uns tempos para cá, uma das desculpas número um tem sido, não é porque eu tinha que estudar. O povo de Deus estava reunido para buscar o Senhor, para adorar o Senhor. Não posso não, porque eu tinha que estudar nesse dia aí, sabe? E quer dizer que o Senhor te deu 7 dias, né? 6 dias trabalharás, né? Ele te pede 1h30, 2 horas do teu tempo, estar junto com o povo de Deus adorando, mas você não consegue se organizar de maneira que você possa estar ali. Você tinha que estudar. Só tinha esse tempo, né? Irmãos,
estudei a minha vida toda. Os últimos 10 anos foi só estudando teologia. E eu não me lembro de ter perdido o culto porque eu precisava ficar em casa estudando. Não me lembro de não poder me comprometer com alguma coisa, fazer a vontade de Deus, porque eu estava em casa estudando. E sabe uma coisa? Isso também não prejudicou meus estudos. Quando eu me formei lá na graduação, eu recebi um certificado lá que dizia lá que eu estava me formando com elevadíssimas honras, né? Chama Summa Magna Cum Laude. Elevadíssimas honras. Por quê? Porque a minha média geral, todas as minhas notas do curso todos, 4 anos de faculdade lá, tinha dado acima de 9,5. Então, se você se formasse acima de 9,5 com a média geral, você recebia essas elevadíssimas honras aí. Quantas vezes eu perdi? Deixei de ir para o culto, deixei de pregar na outra igreja, deixei de dar aula na escola bíblica dominical, de servir em alguma coisa, porque eu estava estudando. Às vezes isso mostra apenas onde é que está a nossa prioridade, onde é que está o nosso coração. A gente tem que ser sincero no final das contas. Ah não, mas é porque, pastor, ia chover, e aí você sabe como é, né? Tem coberta ainda. Você não é, né? Se é de açúcar, realmente não dava para você vir não, que você podia desmanchar, né? Tem lugares, irmãos, que o povo vai lá e eles ficam debaixo da chuva, ouvindo o culto. Eu até dei a ideia, né? Irmãos, qualquer coisa vocês trazem aí um guarda-chuva aí. Eu fico pregando, eu me molho, não tem problema não. Eu fico molhado aqui, vocês ficam no guarda-chuva, dá certo. Eu sei que tem irmãos, né, que tem crianças pequenas e tudo mais. Para isso a gente tem esse espaço aqui, ó. Mas não se preocupe, irmãos, a gente já procurou um novo lugar que vai ser coberto e lá você não vai correr esse perigo. Não vai ser uma desculpa para você não estar buscando ao Senhor e adorando com o povo de Deus. No final das contas, a gente tem que se perguntar, quem é que eu estou buscando agradar? Quem é que eu estou colocando como prioridade na minha vida? Qual mentalidade está operando na minha vida? A mentalidade que continua procurando apenas a vontade dos homens? Ou aquela mentalidade que continua procurando, que quer procurar agora, pelo menos, a vontade de Deus? De Deus. Muitas tentações vão aparecer na sua vida, para que você prefira a vontade dos homens, o prazer dos homens, do que a vontade de Deus. Do que fazer e se sacrificar pela vontade de Deus. É por isso que você precisa entender isso daqui e se armar com essa nova mentalidade. Usar como uma arma mesmo para combater essas tentações que vão chegar. Entenda, Jesus negou-se por mim. Jesus, ele não ficou, não é que ele tomou uma chuva por mim, olha que desagradável, ficou todo ensopado por causa de mim. Não, Jesus foi para uma cruz e o seu sangue jorrou sobre aquela cruz, por causa de mim, por causa dos meus pecados. Ele sofreu injustamente por causa de mim, ele não merecia nada daquilo. Foi para agradar a Deus, foi para me salvar, foi para o meu bem. Ele se entregou. Essa era a mentalidade dele. Confiando que a vontade do Pai era melhor, era perfeita, e que aquele sofrimento e sacrifício ia resultar na sua exaltação, na sua glória, na nossa salvação. Ele nos chama exatamente a fazer o mesmo. E você pode hoje sofrer por Ele, para agradar a Ele, para agradar ao Pai. Você pode se sacrificar para ajudar outros, para fazer o reino de Deus avançar. Você pode sofrer injustiças. Você pode negar a você mesmo, sua vontade. Dizer não, seus desejos. Trocar a sua vontade pela vontade dEle. Porque Ele vale a pena. Porque Ele é confiável. Porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno, irmãos, de que a gente gaste o resto da nossa vida agora, o resto dos nossos dias, o resto do nosso tempo, o resto dos nossos esforços, tão somente para agradar aquele que já nos deu tudo, aquele que já nos deu a eternidade. Vamos orar nesse momento?